que conta de verdade é ser respeitado e não temido, e ser admirado e não amado. Traz admiração, e a admiração traz o engajamento genuíno no final. Primeira pergunta que a gente juntou: como crescer rápido na carreira sem sacrificar a vida pessoal? Mike, o mais importante é entender o que é importante para a empresa e aí priorizar adequadamente, né? Negociar valores e limites de tempo, saber dizer não, relembrar que a maior parte do sucesso da sua carreira é como você é visto, como você é percebido, e não necessariamente toda a sua entrega de resultados. Eu acho que, até para ser sincero aqui, Mike, eu preciso pôr um contraponto que, assim, vai haver momentos de sacrifício. Então, se eu respondesse não, existe uma fórmula mágica para você crescer rápido sem sacrifício, eu estaria mentindo. Existem momentos em que você vai fazer certas apostas e certos trade-offs entre, ok, nesse momento eu vou me dedicar um pouco mais de horas por semana, vou mais a fundo num certo projeto, vou investir mais tempo porque eu estou crescendo mais, estou tendo um reconhecimento desse crescimento. Tem algumas componentes importantes aí no meio, né? Não vou ficar gastando hora homem, como eu digo, à toa, mas estou tendo um feedback positivo. Então vale, talvez por um sprint, por um tempo limitado, fazer um investimento maior e desbalancear um pouquinho o famoso work-life balance. Mas na média, você precisa estar sempre olhando, estou equilibrando, estou dedicando as horas que eu preciso para minha família, para o meu lazer, para o meu descanso. Vale lembrar que a cabeça da gente funciona melhor se tem períodos pode ser inclusive slots no meio de paradas e descansos, e a gente vai ser muito mais criativo, mais inovador. É um jogo de equilíbrio, e é um jogo de equilíbrio numa jornada de tempo. Então tem momentos mais intensos e tem momentos mais, ok, vamos rebalancear, vamos tirar umas férias, né? Uma forma clara de eu avaliar se está valendo a pena esse sprint, né, esse sacrifício que eu estou fazendo, em comparação ao que eu poderia conseguir alcançar. Acho que tem 2 pontos que é uma formulazinha que eu uso bastante. Um é ter claridade de propósito para onde eu estou indo, e essa claridade não é só para você mesmo enquanto líder, mas com a sua família, com seus amigos, com, enfim, as pessoas mais relevantes para você. O que é essa claridade? Eu vou fazer um sprint, eu vou tomar um pouco mais de tempo, tudo bem para vocês, estamos alinhados, vou investir um pouquinho mais de tempo nesse momento na minha carreira. Então esse propósito inicial e esse alinhamento inicial é super importante. E o segundo fator é fazer algumas retrospectivas ao longo do tempo. Então pode ser uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, mas não deixar para fazer muito longe. O que é tal da retrospectiva? É uma parada de bola, você com você mesmo, e fazer uma ponderação. O que eu estou fazendo que está funcionando? Eu tenho já KPIs e indicadores de que eu estou chegando na direção da ambição que eu quero. O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso começar a fazer que eu não estou fazendo? O que eu preciso fazer diferente do que eu estou fazendo? Então esses componentes tem que... Mas para isso eu preciso fazer uma pausa, tem que fazer uma parada de bola. André, pode ser sexta-feira à tarde? Pode. Pega aquele momentinho da sexta à tarde, dá uma parada de bola e reflete. Pode ser com um amigo, com um mentor, com um chat GPT, que hoje em dia ajuda muito nas coisas, uma AI, mas esse diálogo interno é muito importante. E aí vai avaliando ao longo do caminho, vai ajustando, test and learn. E eventualmente vai recalibrar um pouco com os seus familiares e amigos. Fala, olha, já passei da fase 1, vamos para a fase 2, ufa, agora temos mais tempo, mais reequilíbrio. Aquele gerente que está no meio do caminho, ele está querendo chegar naquela posição mais alta, e você, de um ponto de vista de alguém que já teve na posição mais alta possível, de forma objetiva, tem um impacto quando você vê que a pessoa está fazendo um extra, que ele está sacrificando um pouco do tempo pessoal pela empresa? Essa percepção conta? Até quanto conta ou não? Na verdade, no final das contas, é se você entrega ou não entrega. Vou usar uma outra fórmula, eu adoro essas fórmulas e frameworks, cara, mas tem um negócio que é 70, 20, 10. É um framework muito antigo, tem mais de 20, 25 anos essa história. Ela prediz mais ou menos a velocidade e o sucesso na sua carreira, a velocidade que você vai crescer e o sucesso que você vai ter, principalmente no middle market. O que são os 70%? É como você se conecta dentro do seu ecossistema de trabalho. O 20% é como você é visto, qual é a sua imagem, e o 10% é performance. Então cuidado, porque esses 10% é o que você está falando da hora extra, do esforço a mais, do extra mile, do horas a mais colocadas. Elas só predizem 10% do teu sucesso de carreira. Ela vai falar, então não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, não preciso de nenhuma performance. Não, é a base da pirâmide. Você precisa ter as entregas esperadas, consistentes e até às vezes um pouquinho a mais, mas não espere que trabalhando 2 vezes mais você vai ter 2 vezes mais sucesso na carreira. Não acontece se estiver descolado da sua imagem e percepção e das conexões que você faz dentro do seu ecossistema
ecossistema de trabalho. Ou seja, partindo da base que eu estou entregando a minha parte, dali para frente o que determina é minha conexão e minha imagem, como as pessoas me veem ou me respeitam dentro dessa posição. Isso. Aqui o que é importante, talvez se você usar hora extra para construir imagem e conexão, beleza, vai funcionar melhor do que se você usar hora extra só para fazer planilha, mais PowerPoint, mais planilha e mais back-office work, num nível de gerência média, talvez não seja o que vai te levar a acelerar a sua carreira. Uau, ouro puro isso. Qual o erro mais comum de líderes de primeira viagem? Eu acho que é tentar provar que a competência fazendo tudo. Eu tenho que fazer tudo pessoalmente. Falta delegação, falta de escuta ativa do time, de outros pontos de vista, isso desgasta, trava o time. O que você tem visto na sua carreira que tem sido falhas repetidas? São várias, Mike. Eu vou tentar citar várias delas. Inclusive, agora eu estou começando a mentorar 6 CEOs da mesma empresa, são 6 BUs diferentes. Acabaram de entrar no cargo de CEO. Então, eles estão naquele plano dos 30, 60, 90 dias. O que eu faço agora que eu subi para um cargo? E estão subindo de diretores para CEOs. Então, isso acontece em todos os níveis, acontece no nível gerencial também. Mas o erro mais típico é achar que o que você fazia antes vai funcionar numa nova posição. Seja uma nova área, seja simplesmente galgar na mesma área, não importa. Até sexta-feira eu estava numa posição, segunda-feira eu estou na outra, semana seguinte eu vou seguir igual, não funciona. Então esse é o primeiro erro e é muito comum. Segundo erro, que acho que é bastante natural, é a questão da delegação. Quanto mais você sobe, mais se espera que você deixe os outros fazerem, espaço para eles criarem, fazerem, da forma deles, alinhando muito mais as entregas do que a forma de trabalho. Então, onde um novo líder, às vezes um diretor ou um gerente, erra, é falar, não, tem que ser do meu jeito, porque eu sempre fiz assim. Então, eu quero que você faça do meu jeito. Não, deixa a pessoa fazer do jeito dela. Tem um combinado de entregas, um SLA, um tempo de uma cadência, mas a entrega é do seu jeito. E o risco do seu jeito. Calibra expectativas, tempos, entregas, riscos. E esteja aberto a receber. Ok, eu preciso de ajuda. Ok, portas abertas, no momento que você precisar, vem a mim, não tem problema. Mas acho que esses são os 2 erros mais usuais. Nesse segundo, então, a questão é mais trabalhar dentro do que fora. Eu tenho visto isso bastante, de você chegou ali por causa de uma performance, por causa de uma excelência no trabalho. A partir do momento que você abre mão e então você tem que deixar os outros, porque você não tem tempo para fazer absolutamente tudo, o maior impacto externo que eu vou ter é quando internamente eu resolvo não vai ser do meu jeito, sempre e quando o trabalho seja feito de forma apresentável e que ajuda a empresa. Exatamente, exatamente. E é um trabalho interno que a gente não está acostumado a fazer, Mike, também porque a gente faz uma escola, uma formação, é jogado no mundo do trabalho, é muito test and learn, é muito, o meu chefe me ensinou, o meu par, eu aprendi com esse. Às vezes tem um mentor informal que vai nos ensinando, mas ninguém nos ensina a olhar para dentro e fazer essa autorreflexão. O que eu preciso melhorar, o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado. E o espelhinho dos outros, às vezes, é meio embaçado, não é um bom espelho. Você pode até pedir para os outros, falar, olha, me ajuda. Se você for uma pessoa bem aberta, eu, aliás, recomendo, vai no novo job, conversa com todo mundo, fala, olha, eu tô chegando, vocês são os experts, eu tô chegando aqui agora, vou ser o chefe de vocês, mas eu preciso muito da competência e da expertise de vocês. Beleza. Mas a gente tem que lembrar que é um mundo corporativo, né? Então existe um jogo de políticas, de imagens, do que dizer, o que não dizer. Então talvez o feedback que você receba não seja totalmente realista, que eu chamo de espelhinho embaçado. Tem uma autorreflexão. Quanto mais autoconhecimento você tiver enquanto líder, mais chance de sucesso em qualquer situação. E nisso você acha que a influência de ter um mentor ou uma pessoa por perto, ela, se a gente fosse aqui de 0 a 10, 0 sendo impacto nenhum e 10 sendo absolutamente necessário, que tanto ajuda quando você chega nessa posição, ter alguém ali que já passou por isso? Eu acho que quanto mais você estiver aberto, e assim, o parâmetro não é sobre senioridade, porque eu poderia falar, não, quanto mais sênior você é, mais você precisa de um sounding board, de uma pessoa para te ajudar a tomar decisões, ou para até atuar, às vezes, como advogado do diabo e fazer um ponto de vista diferente, mas não, às vezes, quando você é mais júnior, também você precisa, porque não tem ninguém para te ajudar do lado. A mentoria trabalha desde o gerente até o diretor, o vice-presidente. Eu trabalhei com vários presidentes de empresas grandes, eu fico aqui do lado. A confidencialidade que existe numa sessão de mentoria é muito útil para qualquer tipo de líder, porque ele vai começar a falar de problemas que ele não poderia falar com mais ninguém, e ele vai ter do lado alguém desafiando ele o tempo todo. E de preferência, se a pessoa tem um conhecimento da área, da empresa, do segmento e tal, ajuda pra caramba. Então, sim, vale muito. Numa escala de 0 a 10, é óbvio que eu vou falar que tá no 10, vamos vender meu peixe. É uma percepção muito clara
clara. Inclusive, eu arrisco a dizer assim, muita gente tem dúvidas sobre mentoria. Eu falo, faz um teste, faz uma sessão. Se em uma sessão, se você não achar que teve ROI, retorno do investimento de uma única sessão, não foi uma boa mentoria. Para mim, cada sessão tem que gerar valor para o mentorado, independentemente de qual for o escopo, o objetivo daquela sessão. O que sim, para mim, é chave, é ter uma boa química mentor-mentorado, essa questão da confidencialidade que eu falei, e obviamente que o mentorado tem uma abertura. Já tive casos de mentorados que a conversa não evolui porque eles não estão tão confortáveis em se abrirem, seja do ponto de vista comportamental, emocional, ou seja do ponto de vista até de negócio mesmo. Eles não querem falar sobre erros, não querem falar sobre decisões, não querem compartilhar dados, vulnerabilidades, e aí a mentoria fica não tão poderosa. Qual é a pior forma de motivar a equipe? Eu acho que acontece com alguma frequência, que é apostar só em recompensa material. Falta tempo e dedicação para ficar um pouco mais junto das pessoas, gerar mais engajamento, e a recompensa material per se gera muita politicagem, gera ciúme, destrói uma cultura. Eu acho que a questão financeira, muita gente fala por simplicidade, sei lá, principalmente em grandes empresas cheias de processos, burocracias, vão botar um bônus, um prêmio, uma coisa material por trás do reconhecimento. O que realmente como ser humano, na minha experiência, mais vale é o parabéns, que legal, você chegou lá, você fez bem. E um reconhecimento que seja visível, obviamente sem expor a pessoa de uma forma que ela não se sinta confortável, mas o reconhecimento no dia a dia, junto a pares, junto a outros chefes, junto a outras áreas, tem muito mais valor do que um eventual bônus ou um jantar numa churrascaria ou qualquer coisa do tipo. Essa pergunta agora vai muito para quem é pequeno empresário ou gerente que está buscando formas de motivar. Quando eu estava em Munique, a gente estava numa reunião e nessa reunião, a proposta, eu lembro que a gente estava conversando com uma empresa da Holanda, e era um pequeno empresário, médio empresário, e ele falou que para ele o segredo era, como ele ainda conseguia estar a par de todo mundo na empresa, então não era uma empresa de 10 mil pessoas, mas ele conseguia ali ainda estar com uma certa proximidade, ele falou, o segredo era descobrir o que cada um precisa ou busca. Então, se esse daqui gosta de dinheiro, então eu boto a meta dele com um fator dinheiro. Se esse daqui prefere férias, se esse daqui prefere a posição, o cargo. E claro, tem um limite nisso. Queria perguntar a sua opinião, porque você tem a visão tanto de proximidade com startups mais pequenas, né? Quanto Mondelez, uma gigante na América Latina e no mundo, né? Como você vê isso? Até onde é prático, até onde não? É escalável? Não é escalável? Essa não é difícil de responder, Mike. Inclusive, Unilever, Alcatel, Mondelez, todas as grandes que eu trabalhei, não é escalável, né, cara? E esse é o problema de recursos humanos e da liderança conjuntamente. Aliás, cuidado, assim, não achar que isso é um trabalho de recursos humanos, é um trabalho do líder com apoio de recursos humanos. Mas a escalabilidade é um problema. Então, se você for muito no customizado, no one-on-one, na personificação, eu vou dar para ele um jantar, para o outro um tapinha nas costas, e para o terceiro eu vou dar uma recompensa financeira, isso primeiramente não é escalável. Segundo, tem um problema que é menos comentado, mas que é o ciúme. O ciúme é uma coisa que a gente não fala o suficiente no mundo corporativo, mas rola muito. Por que ele não eu? Por que fulano ganha um jantar no Barbacoa e eu ganhei uma caixinha de perfume? Então, o mais importante num sistema de reconhecimento mais estruturado, mais processualizado, é ter critérios claros. Critério significa quando que eu vou fazer um reconhecimento que tem algum impacto e visibilidade, que tipo de coisa, alinhada à cultura, alinhada a valores da empresa, a comportamentos esperados ou a entregas, mas que tipo de coisa que eu vou valorizar e que tipo de prêmios existem. E aí, calibrando, porque mesmo tendo o melhor sistema do mundo, a gente vai errar às vezes. A gente vai dar para a pessoa, a outra vai achar que merecia, mas que não. Ter algum comitê também, às vezes, estou falando coisas de grandes empresas, tá? Mas normalmente tem um comitê de avaliação de candidatos a receberem algum tipo de uma premiação, um reconhecimento especial, quando é uma grande empresa, e aí a gente vai enumerar, vai ter uma discussão no comitê, vai aprovar isso, vai dar visibilidade e falar, olha, esses são os critérios, esses foram as pessoas, e esses são os ganhadores, parabéns a todos, e aqui tá dado o reconhecimento. Como aumentar o engajamento dos funcionários sem gastar muito dinheiro? Não é difícil, é só celebrar as pequenas contribuições no dia a dia, dar voz para eles, ouvir genuinamente os pontos de vista deles, fazer reconhecimentos em público, dar feedback honesto, ser respeitoso, ser frequente nessas interações, criar um espaço para autonomia, um espaço de escuta genuíno, abrir espaço para novas ideias, abrir espaço para erros inovadores, não qualquer erro. Relacionamento.
certo? Eu acho assim, existe uma coisa que é meio estrutural e a gente não fala um pouco dela aqui, que é cultura. O que é cultura, né? Cultura é como a gente faz as coisas no dia a dia. De uma forma simples, o que é a cultura de uma empresa? É como nós fazemos as coisas aqui na Mondelez, aqui na Unilever, aqui numa pequena e média empresa. A cultura da empresa precisa casar com a cultura do indivíduo. E isso vai ser um dos fatores de maior engajamento. Então, a gente pode falar de recompensa financeira, de salário, pay points, bônus variável, stock options. São vários mecanismos de retenção, alavancagem. Funcionam, não vou negar isso. Mas, para mim, a cultura é um papo que a gente tem pouco e ele é muito importante. Existem formas de você definir, tangibilizar, olha, nesta empresa se espera que a gente faça, sei lá, vou pegar um iFood, que é uma empresa de varejo rápido. A cultura de um iFood é muito diferente de uma cultura de uma Mondelez. E talvez você, enquanto líder ou enquanto indivíduo que está lá, um colaborador, funcione melhor mais em uma do que na outra, pela tua personalidade, pela tua cultura, pelos teus valores pessoais. Então esse alinhamento é o que gera engajamento. Só que, de novo, isso não é natural. Isso é uma conversa que tem que ser um contínuo, desde o momento da contratação e escolha da pessoa com a cultura que tem um bom fit, a depois para ir reforçando valores que são importantes para essa pessoa, alinhado ao seu propósito enquanto líder, enquanto carreira. Os dois têm que estar super equilibrados. E isso tem que ser mantido. As pessoas esquecem isso num back burner em algum canto e não falam o suficiente sobre isso. O que você recomendaria para alguém que está na posição que ele deveria estar ganhando bem, só que numa cultura que não está 100% alinhada com ele? Segura a onda e chega onde você quer, sai daí, ou considera estes pontos para ver se você sai ou fica? O que você diria? Eu acho que tem alguns cuidados. Então, se certifica primeiro de que a cultura de fato não é aquilo que você gosta. Por que eu falo de se certifica? Porque de repente você acabou de chegar numa empresa e tá 2, 3 meses e fala, meu Deus, onde eu vim parar? Você já ouviu essas frases, né? Só que você acabou de chegar. Talvez você tá num momento, talvez seja uma bolha, talvez seja um momento, talvez seja um ciclo, talvez aquela nem é a cultura da empresa, seja um momento da empresa, ou seja uma área, ou seja um chefe. Então, dá uma chance só de avaliar bem antes de tomar uma decisão, virar uma chave muito forte, tá? Então esse é o ponto 1. Ponto 2, se certificou, dê uma olhada em torno, viu que isso é meio perene, que não é uma coisa que vai mudar em 6 meses, 12 meses, vai embora. Porque, assim, honestamente, a não ser que seja uma coisa muito um spot, as empresas não vão mudar a cultura overnight. De uma hora para outra não troca-se uma cultura. Então, se não tem fit, melhor você ir. E, assim, a recomendação, que mentor, inclusive, de carreiras e jornadas de carreira, procura olhar o mercado e prospectar uma nova oportunidade enquanto você está trabalhando. A não ser que você não aguenta mais. Chegou numa sexta-feira e fala, vou jogar a toalha, não aguento mais. Se não, procura um novo trabalho enquanto você está trabalhando. Você a empregabilidade é maior, você vai estar com maior tranquilidade financeira, que é o que o ponto está falando, tô ganhando bem, tô aqui. Não se acomoda necessariamente, né? Faça o seu trabalho na sua velocidade, no seu ritmo, mas faça um trabalho de prospecção em paralelo enquanto você está trabalhando. Qual é o pior erro que você tem visto para quem quer crescer na carreira? Eu acho que focar muito no cargo, no brilho do cargo, sem pensar no Ikigai. O que é o Ikigai? O que eu amo fazer, o que eu sei fazer bem e o que o mundo está disposto a pagar por isso. Então, se eu juntar esses 3 componentes, aí você tem um crescimento sólido na carreira e vai ser feliz no final. Qual sinal indica que um líder está sobrecarregando a equipe? Eu acho que tem sinais mais óbvios, como queda da qualidade das entregas, tem isolamento, as pessoas se afastarem, falta de uma comunicação, quando você tem um termômetro e a comunicação não está sendo honesta. Tem coisas piores, o clima ficando mais tenso, burnout da equipe, são sinais bem claros de que estamos sobrecarregando a equipe. O principal problema não são os sinais, é a capacidade de perceber sinais. Então, você sentir uma acomodação, para mim, é um dos principais termômetros de que tem alguma coisa errada aqui, e provavelmente ou eu estou ditando muitas regras, ou eu estou exigindo demais, ou seja, uma combinação de todas elas. No momento que eu identificou, é possível que eu esteja sobrecarregando minha equipe. O que você acha que deveria ser o primeiro passo dele? Eu acho que o primeiro passo é fazer uma autorreflexão, né? O que eu estou fazendo, que eu consigo enxergar. A parada de bola, às vezes, já te dá um ahá, já te dá uma luz de falar, cara, é verdade. Olha, os últimos 6 meses, 6 semanas, algo mudou no meu comportamento, na minha exigência, nas minhas demandas, do meu ecossistema, do meu chefe, alguma coisa mudou sozinho. Primeiro, uma autorreflexão. A segunda, e pode ser logo em seguida, é ir perguntar para as pessoas. É se abrir e falar, olha, gente, eu estou percebendo que, seja muito claro com relação às suas percepções, os sinais que a sua antena está captando, estou vendo que vocês estão menos felizes, vamos conversar sobre isso? Vamos na salinha, vamos no café, vamos fazer um jantar, mas não aquele jantar do vamos se abraçar e tudo, não, é para conversar sobre o assunto. E aí, ouvir muito. E a liderança ouvir não é natural, a liderança quer falar. Eu acho isso, eu acho aquilo, e os outros... Não, você está com um problema, vamos ouvir. 80, 20, 90, 10, deixar eles falarem 90% do tempo e você só, caderninho na mão, anotando, muito obrigado, respeitar perspectivas. Nesse momento em que os outros vão trazer pontos de vista, vão vir os mais dispersos e diversos pontos de vista.
Alguns deles talvez mais disparatados, outros mais aderentes, não importa, captura todos, agradece, fala que legal. Leva recursos humanos junto, porque parte de recursos humanos é ser um guardião de cultura junto com a liderança. Então você está tendo esse é um problema de cultura, né? Se a gente está estressando muitas pessoas, você está tendo burnout, overload de trabalho, é um problema de processo e cultura, né? Mas aí recursos humanos podem ajudar bastante, pode fazer uma pesquisa anônima, uma coisa assim, depende muito de cultura, né? Tem lugares onde você faz essa reuniãozinha, as pessoas vão falar. Tem lugares que já são maiores, um pouco mais políticos, mais hierárquicos, você manda um Google Forms, como eu brinco, mas alguma estrutura de questionário anônimo, captura e veja os principais trends do que está pegando, onde as coisas estão, quais são as barreiras, quais são as dores, o que mudou, né, de uma hora para outra. Como líder, é melhor ser temido ou amado? O que gera mais resultado? Sincero, nenhuma das duas, nenhum nem outro. O que conta de verdade é ser respeitado e não temido, e ser admirado e não amado. Esse respeito traz confiança, traz consistência, traz admiração, e a admiração traz o engajamento genuíno no final. Uma pergunta bônus que surgiu: o que é algo que não te contam sobre liderar uma multinacional? Assim, fala-se muito do glamour, né, da posição, do cargo, da visibilidade e dos benefícios, obviamente, financeiros e não financeiros. Mas quanto mais você sobe, mais solitária é a vida. Essa é a parte que não contam tanto pra gente. E agora, uma pra gente concluir. Qual ferramenta não pode faltar para um líder? Posso roubar um pouco no jogo? Eu vou com mais de uma? Pode? Eu prometo, não são muitas. Por favor. Pensamento crítico. Então, cada vez mais a gente tem informação, AIs, pessoas, pontos de vista, e saber julgar o que é bom, o que é ruim, o que faz sentido para o contexto, para o momento, para aquele grupo, é uma atribuição da liderança, uma ferramenta intelectual fundamental. Número 2, escuta ativa. Saber escutar, não ficar desconfortável com silêncios, que as pessoas às vezes precisam pausar para pensar, e o chefe às vezes, e aí? O e aí não é bom. Então deixa a pessoa no ritmo dela pensar, gera essas pausas, esses espaços para reflexão, e quando vier, não faz caras que já estão conotando um ponto de vista. Deixa genuinamente que a pessoa fale, se expresse, ou o grupo traga uma solução, agradeça sempre. Então a escuta vem com um agradecimento, porque no final a pessoa pode estar certa ou errada, mas ela fez um esforço. Só isso já tem muito valor. Tem que ouvir muito. Eu me lembrei agora, para a gente concluir, de uma história sobre o Nelson Mandela, da África do Sul, que ele fala que o pai dele era chefe de uma das tribos, e quem conta essa história é o Simon Sinek. E ele fala que algo que o pai dele costumava fazer é, na reunião dos líderes, ele deixava todo mundo falar e ele não expressava nenhuma reação. Ele não acenava, como muito bem, nem discordava, ele simplesmente olhava e escutava, deixava todo mundo concluir, porque como ele era o chefe da tribo. Então, no final, as pessoas tendem, claro, sempre a tentar agradar um pouco, e então corrompe um pouco ali o que está dentro, né? E não se expressa 100%. Transmitir isso para qualquer setup de liderança, onde você deixa as pessoas falarem sem reação, abre um espaço para que a fala aconteça e depois você pode falar seu ponto de vista. Eu achei esse ponto muito bom. André, um poço de conhecimento que você é em todos os assuntos de liderança e alguns outros mais. A minha vontade é de continuar a estender, mas agora fica aqui o convite. André está também na plataforma Liflac, ele também tem a mentoria dele. É muito fácil me conhecer um pouquinho pelo LinkedIn, enfim, vocês conseguem me encontrar facilmente no LinkedIn. Eu faço mentorias hoje para indivíduos, para grupos, treinamentos, workshops do nível de gerentes para cima, todos os níveis hierárquicos são focados em desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de carreiras, desenvolvimento de competências específicas, sejam as mais hard skills de negócios ou mais soft skills comportamentais, atitudinais. Trabalho com cultura de empresas e trabalho muito próximo ao RH das empresas também para desenvolver cultura, comportamentos, realinhamentos, dinâmicas de equipes. Então vai ser um prazer ajudar quem precisar da minha experiência de mais de 34 anos.